resolvi trazer um tema um pouco espinhoso, porque há uma dúvida, né? Até quando que uma pessoa idosa pode dirigir? Aí vem a pergunta, eu vou balizar esse poder de dirigir pelo simples exame médico? Né? Será que efetivamente aquele que passa no exame médico, ele tem total condições de dirigir? Você já está meio aqui, ó. Então, e essa é uma decisão muito difícil, porque não apenas do idoso, né, que precisa se dar conta daquela sua dificuldade, né, das suas limitações, como também da família, que em algumas situações precisa intervir, né, e precisa talvez até fazer o convencimento. E aqui está o Joacir para me ajudar, né, naquela parte que a gente tem que convencer aquela pessoa que para aquela atividade ela não tem mais condições de exercer, né, a atividade de forma plena, sem botar em risco a coletividade. E aqui a gente pode falar das dificuldades de visão, de audição, né, que muitos não se dão por conta, que já estão com algum déficit. A própria questão das limitações físicas, a musculatura, né, os ossos, tudo fica mais frágil, os movimentos ficam mais lentos. A situação motora do indivíduo. Motora, claro. Né? E isso muitas vezes vem por conta de uma vida mais sedentária, né? Muitos anos que não fez exercício, e aí já começa a ter todas aquelas dificuldades naturais. Então, é importante a gente dizer que não é necessariamente o Detran que vai definir quando que um idoso deixa de dirigir ou não. Quem define isso, de preferência, que seja o próprio idoso, quando ele faça a sua autoavaliação, né, das suas condições de dirigir ou não. E se ele tiver dificuldade de fazer essa autoavaliação, que a família, né, dialogue no momento assim, que entender mais adequado para, né, desestimular a utilização do veículo. Pequenos sinais, né, que a gente diz, começou a dar aquelas pequenas batidinhas, né, com o carro, arranhou, a roda. Claro, tem uns que, mesmo jovens, fazem tudo isso, é bom lembrar. Mas imagina, um condutor que a vida inteira, né, andou de forma exemplar, não comete infrações, aquela coisa, e aí começa a sofrer pequenos, né, sinistros de trânsito, encosta aqui, encosta ali, ou daqui a pouco comete atitudes no trânsito que poderiam colocar em risco ainda que não tenham colocado em risco. Então é sempre muito importante a gente entender isso. Não é o Detran que vai definir, por conta do exame médico, se o idoso pode ou não continuar a dirigir, mas sim, né, essa autoavaliação das deficiências e das limitações naturais da idade. E vou dizer mais, se eu pudesse, e olha que toda vez que chega o IPVA, eu penso sobre isso, né? O IPVA segura aquela coisa toda. Se eu pudesse, eu acho que eu ficaria sem carro. Eu ia aproveitar os aplicativos, né? Poder lá mexer no meu celular enquanto eu estou numa viagem de um lugar para o outro. Por quê? Porque há uma facilidade hoje que os aplicativos de transporte oferecem, especialmente para os idosos, né, que podem aí ter um leque maior de opções para poder deixar o seu veículo em casa. Então, fica essa dica, fiquem atentos, né, e tentem evitar que esse tipo de situação coloque em risco não apenas o idoso, mas também toda a coletividade.